Gravar a partir de agora. Bom, pessoal, o tema dessa aula é sociologia de gênero, tá? Bora. Bom, vamos lá. Vamos lá. Gênero, né? A gente pode colocar até alguém com o áudio aberto. Ó, a Ingrid está com o áudio aberto. Fecha para mim. Vou ver se é o seu. Era o seu. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra. A gente pode colocar a sexualidade como se fosse algo natural, algo físico, tá? E desse ponto de partida, inicialmente, a gente pode colocar que existem dois sexos, o masculino e o feminino. Ou, se alguns preferirem, de uma forma mais, talvez mais inadequada, o macho e a fêmea. E esse tipo de característica vai ser a, uma das que mais se repete no reino animal. Né? Então, a maioria dos animais, se a gente for parar para pensar que nós temos uma origem animal, né? Nós somos animal antes de tudo, fisicamente, biologicamente, uh, nós temos um macho e a fêmea. E essa questão da sexualidade, ela garante a reprodutividade e a continuação da espécie. Uma coisa assim que eu fiquei até meio assim chocado quando eu descobri, eu não gosto de falar chocado, porque se minha filha estiver perto ela me zoa. Que eu falo para quantos ovos ela botou. Uh, uma coisa que me deixou muito surpreendido foi a seguinte: se vocês pararem para notar, olha como a natureza ela é maravilhosa. Nascem mais mulheres do que homens, certo? Por quê? Porque se tiver um homem, ele consegue continuar a existência humana, né? Mas tem que ter as mulheres. Então, um homem ele pode reproduzir em mais de uma mulher simultaneamente. Mas as mulheres que dão origem à vida, elas que reproduzem. Então, se tiver em maior quantidade da espécie a sexualidade que reproduz, a espécie está quase que garantida. Então, você tem que, assim, não é um papo machista, podem pensar dessa forma, mas não é. Pode ter, é, praticamente acabar os homens na humanidade. Vocês podem extinguir os homens, literalmente, desde que tenham esperma congelado. A sociedade continua. Né? A gente tem aquela ideia que os homens muitas vezes são dispensáveis desse ponto de vista, mas sem a mulher não dá para continuar, tá? Então tem essa importância também. Eu sei que é um papo meio idiota, mas vamos voltar lá para o gênero. Gênero seria uma construção social, tá? Então, quando eu falo macho e fêmea, seria uma construção biológica, e quando eu falo homem e mulher, masculino e feminino, seria uma construção social. Tá? Então, por isso que aqui no primeiro está falando, tá? Para além das determinações naturais, levou a uma necessidade de se reavaliar e se discutir o tema, tornando uma das mais acirradas polêmicas do mundo contemporâneo, né? As ciências sociais, portanto, consigo responsabilidades políticas, éticas e de ordem moral, sobre as quais pensadores realizam estudos e revelam posicionamentos pessoais. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Gênero é uma diferença na forma de agir de pessoas de diferentes sexualidades, tá? Então, essa diferença de gênero pode ocorrer tanto no que nós podemos dizer do masculino, quanto no feminino. O gênero, ele vem de uma educação. Eu costumo brincar da seguinte forma: se você, aí tem os meninos e as meninas, você quando criança, você nasceu, a primeira coisa que os pais ali viram é se é menino ou menina. Se você for menino, você vai ser educado para ser menino. Rian, cadê a câmera, Rian? Ah, cadê a câmera, Beatriz? Ah, fica aí se maquiando, não presta atenção na aula, né, o seu dorminhoca? É o cara que dormiu e acordou agora. Então vamos lá, continuando. Se você tem um menino, você vai educar o menino, você vai dar roupas de menino, você vai explicar, etc e tal. É que nem aquela ideia. Eu tenho um casal. Eu tenho uma filha de 11 anos, eu tenho um menininho de 3 meses, vai fazer. Semana que vem ele faz 3 meses. E aí é o seguinte, ah, a minha filha, aí eu comprei boneca. Quando eu compro boneca, eu vejo ela brincando com bonecas, brincando com bichinhos de pelúcia, brincando com as coisas de menina. Quer dizer, que eu eduquei ela para ser uma garota, para ser uma menina. Essa educação é uma educação social? Sim. Então, por exemplo,
É possível, do ponto de vista social, nascer um menino e você educá-la para ser uma menina, ela crescer pensando que é uma menina? Sim, porque é uma construção social. Não é uma construção biológica ser menino ou menina, homem ou mulher, macho e fêmea, é uma construção biológica, não é, é natural. Devido à anomalia, só que a pessoa não vai nascer assexuada. Mas aí, o que que acontece muitas vezes? Tinha até uma novela antiga, né? Acho que todo mundo viu pelo menos uma reprise uma vez da Chocolate com Pimenta, que tinha um personagem lá, que a mãe era doida para ter menino, uma menina, e nasceu um menino. Aí ele criou o filhinho dela lá como se fosse uma menina. E quando ela chega na adolescência, ele começa a ver as outras garotas e ele começa a ficar excitado. Ele começa a ficar ali vendo as garotas ficar. Isso chama a atenção dele, de um ponto de vista que ele não entendia. Porque tem um biológico e tem um social. Ele foi educado, ele foi criado para ser uma menina, mas fisicamente ele é um menino. Então, o biológico e o social, eles se chocam, tá? Eles batem de frente, né? Isso é uma coisa natural. E também pode ocorrer de outra forma, da forma oposta. Por exemplo, você nascer, você ser educado para ser um garoto, você é um garoto, mas quando você chega a uma determinada idade, você não se identifica com aquele gênero garoto, você se identifica com outro gênero e você decide optar por uma mudança de gênero, tá? Que seria a forma clássica da homossexualidade, que são pessoas que tecnicamente não se interessam por pessoas do sexo oposto, se interessam por pessoas do mesmo sexo. E aí, esse desenvolvimento do gênero hoje em dia, cada ano que passa, desenvolve-se um novo gênero. Se eu não me engano, tem 36 tipos de gêneros na atualidade, que é uma coisa absurda, né? Assim, você tem gêneros de todos os tipos. Não estou discriminando, eu estou falando que é um exagero, tá? Não estou discriminando, estou falando que é um exagero. Porque tem uns que são meio impensáveis, quando a gente vai analisar. Bom, as características biológicas humanas, por vezes, destoam das necessidades e dos interesses afetivos dos seres humanos, assim como das orientações comportamentais. Eu acabei de explicar para vocês. Estudos em antropologia, sempre quando eu vi a palavra antropologia, pensa na cultura, tá? Então, eu culturalmente fui educado para ser daquela forma, pensar daquela forma, agir daquela forma. Só que o meu biológico é diferente, né? O meu biológico age de forma diferente. Ele quer, ele pensa, ele tem atitudes próprias, né? Muitos aí já foram levados pelo corpo, né? Pela aquela parte biológica. Aquela parte biológica é muito estranha. Por exemplo, você vê uma pessoa andando na rua e você acha a pessoa interessante. Só você achou a pessoa interessante, linda, lindo, maravilhoso, sexy, sexualmente atrativo. E outras pessoas estavam nem aí. Isso é o biológico. Né? É claro que tem homens lá na sociedade, tem mulheres na sociedade que todo mundo vai achar bonito e você vai se sentir atraído ou não, tá? Então não é errado, por exemplo, você achar uma mulher bonita, um homem bonito, ok? Até um homem achar um outro homem. Então eu estava falando com alguns meninos um papo segunda-feira, não vou revelar mais profundamente, mas as pessoas vão entender, que é normal um homem achar outro homem bonito. É normal. Isso não é um fenômeno de problema de gênero. Né? É normal, eu acho muitos homens bonitos. Por exemplo, lá, o Cauã Raymond é bonito, cara. Ô, vai falar, o cara é feio? O cara é bonito. Se minha mulher, se ele estiver passando aqui na rua, minha mulher ver, ele vai achar ele bonito. Eu vou falar, então vou ficar com ciúmes. Ó. Se eu querer com ciúmes, se ela vesse o Zé Cachaceiro aqui da rua, pinguço aqui, andando, caindo pelas beiradas, falar, nossa, que homem bonito, maravilhoso. Eu falar, "Ei, ei, tá tirando já, né? Aí acharia complicado, mas o Cauã Raymond não tem como competir. O Cauã Remo é o Cauã Remo. Nem no jiu-jitsu eu consigo competir com ele, que ele é faixa preta, eu sou azul ainda. Até no Gio eu perco pra ele. Tô lascado. O cara é bonito, inteligente, famoso, e ainda é faixa preta. Então, nem vou tentar disputar com ele, tá? Mas o grande problema do gênero é esse entendimento, né? Por quê? Quando a gente não entende muito, a gente não se aprofunda nesse conhecimento, não abrange nossa forma de pensar e agir, a gente acaba desenvolvendo algumas tendências preconceituosas. Então, por exemplo, a sociologia, por meio de análises, tem denunciado que as relações de gênero estabelecem posições que não são apenas diferentes, mas também desiguais. Né? Isso significa que existe uma diferenciação entre homens e mulheres na ordem das desigualdades sociais, o que pode ser facilmente
observado na distribuição de renda, de salários, de poder, oportunidades, realizações, incluindo o conceito de autorrealização em matéria de psicologia. Quando a gente vai para a desigualdade de gênero, a gente tem que entender que, por exemplo, as diferenças biológicas são naturais, mas as diferenças sociais não são naturais. Então, quando um homem e uma mulher, ele tem a mesma profissão, eles têm a mesma profissão, só que o homem ganha mais, é uma desigualdade de gênero. Não é uma desigualdade sexual, é uma desigualdade de gênero. Tá? Então, por que que a mulher ganha menos, o homem ganha mais fazendo a mesma função? Você tem dois engenheiros, um homem e uma mulher. Por que que o homem ganha mais que a mulher? Né? E assim por diante. Qual o motivo? Tá, vamos supor, o homem é mais experiente. Ah, beleza, você tem um motivo plausível. Tá. Só que o homem tem uma formação melhor, ele estudou uma faculdade melhor, tem mais cursos. Tá, você deu uma justificativa legal. Mas vamos supor que aquela mulher que trabalha lá na empresa há 10 anos e acabou de chegar um funcionário novo a fazer a mesma função que ela e já vai ganhar o mesmo tanto que ela. Desigualdade de gênero. Tá? O ideal seria que funcionários mais antigos, devido a já estar nessa profissão há mais tempo, ganhar um pouco melhor. Tá? Também não pode ser uma coisa discrepante. Tá? Mas a sociedade ela impõe muito isso. Então você tem a desigualdade de gênero, você tem desigualdade racial, tá? Que leva isso muito a sério. E aí, por exemplo, já teve professores que deu aula aí na escola, eu não vou falar quem, mas também não adianta falar para vocês, que fez isso foi mais de 10 anos atrás, vocês nem estavam na escola ainda, nenhum de vocês, que eram homossexuais e deram aula na escola, e ninguém sabia. Olha que coisa louca, teve um professor e uma professora. Eu sabia porque eu conhecia eles antes deles dar aula na escola. E aí, quando eles foram dar aula na escola, a primeiro papo que eles iam falar, pô, não fala pra ninguém que eu sou A, B, C, D. E eu falei, mano, relaxa. Eu não me importo com isso. Eu consigo trabalhar com certa facilidade com qualquer tipo de pessoa. Porque eu sou um cara muito neutro, né? Eu sou quase que um condicionador. Eu sou neutro. Então eu não sou muito de ficar criticando, questionando as atitudes, principalmente pessoais das outras pessoas. Então eu levo isso numa neutralidade. É claro que essas pessoas, eles têm medo de perder o emprego quando eles revelam as suas tendências de gênero, né? Porque existe um preconceito. Não tanto pelos funcionários da escola, mas sim pelos alunos e principalmente pelos pais. Então, imagina muitas vezes você conversar com o seu pai, com a sua mãe, e eles ficarem sabendo que você tem um professor, uma professora, que ele é de um gênero que não é aquele que corresponde à sua naturalidade. Então, os pais veem com certo preconceito. Tá? Então, isso muitas vezes pode ser motivo da pessoa ser despedida pela escola. Uma escola é uma empresa ela fornece um determinado tipo de produto, né? E ela tem que, de certa forma, agradar aqueles que estão comprando o produto delas. Tá? Então, se um funcionário, uma funcionária foge, assim, prejudica o grupo, mais fácil você mudar um funcionário, uma funcionária, do que mudar o grupo inteiro. E isso é uma desigualdade de gênero, ok? Bom, graças a Deus eles não saíram por esses motivos. A professora que trabalhou aí na escola hoje em dia ela é diretora numa escola, eu conheço ela até hoje, e o outro professor ele dá aula em outra escola, né, nível também objetivo, aquelas top. Acho que ele chegou até a dar aula no objetivo da Paulista um tempo atrás. Tá? Ele mora aqui no bairro que eu moro, de vez em quando a gente conversa online, que ele é uma correria. Tem 3, 4 escolas, só dá aula em cursinho hoje em dia. Tá? O cara é pancada, o cara é muito inteligente, assim, um cara acima do... Se vocês conversarem com ele, vocês nunca vão perceber que ele é, que ele é aquele cara bem, bem de boa mesmo, tá? Que não transparece as suas individualidades, aquela coisa da vida pessoal. Bom, o comportamento e suas diferenças no que tange as questões de gênero acabam sendo determinados por expectativas socialmente incutidas desde a infância, foi aquilo que eu expliquei para vocês, através de modelos educacionais e da adoção de um universo de símbolos pelos quais se expressam e se constrói a cultura. Tá? Então, como eu dei exemplo, por exemplo, eu tenho uma criança de 3 meses, quase 3 meses. Eu aqui, se eu virar, acho que alguns já vislumbraram alguma vez em alguma aula, eu tenho uma, que eu estou na sala hoje na minha casa, do lado aqui tem a minha estante com os meus livros. Olha como que é a minha estante. Eu sei que não vai dar para ver muito bem, mas é cheio de boneco, de super-herói, carrinho, Super Mario. Estão vendo? Ó, não dá para ver muito bem, tá? Então, meu filho já vai crescer.
rodeado por esses símbolos que a gente pode dizer que sustentam a ideia da masculinidade. Porque eu sou um cara masculino, tá? Não tenho, eu não sou homossexual e nunca tive a tendência de ser outro gênero. Ah, mas isso tem a ver com a sua educação? Não, eu recebi uma educação bem tradicionalzona, pessoal. Eu posso dizer que o meu pai, principalmente se minha mãe, apesar de serem pai bem rígidos, eles nunca me tiraram capacidade de liberdade. Então, tecnicamente, eu poderia ser o que o bem entendesse, desde que eu quisesse. Tanto que na minha família eu sou o único roqueiro. Tá, isso desde a adolescência. Toda a minha família é pagodeiro, achezeiro, meu pai curte MPB. Então, se meu pai fosse um cara que impusesse a cultura dele, as ideias dele em mim, eu nunca teria feito. Por exemplo, eu nem seria professor. Meu pai é pedreiro. Vocês têm a noção, a diferença. Minha mãe é auxiliar de faxina. Então, por aí vocês tiram a diferença. Então, se eu fosse levar a educação que eles me levaram tão a sério, né, assim, e copiá-los em tudo, como alguns pais às vezes exigem, né, dos filhos, acabaria eu não sendo o que eu sou hoje, tá? Então, meus pais sempre me deram uma boa liberdade. Tanto que eu gosto de coisas assim que a maioria da minha família odeia, tá? Se eu chegar pra minha família e falar, fiquei 3 dias num festival escutando música, eles acham que eu sou louco. Tem pacto com o demônio, aí começa a bagunça. Bom, nesse sentido, convém expor brevemente alguns conceitos e categorias que costumam ser empregados na sociologia de gênero. Lembrando que conceitos e categorias não são absolutos, tá? Ou seja, também são construções cognitivas que podem facilitar a compreensão dos problemas estudados. O que ele está querendo dizer com essa parte do texto? Ele está querendo dizer que é o seguinte: essas construções de categorias, elas são mutáveis, elas podem aumentar, como elas podem diminuir, como elas podem modificar, tá? Vamos lá. Conceitos. O conceito de sexo tem sido utilizado para fazer referência às características anatômicas, biológicas ou orgânicas do indivíduo. Gênero, por sua vez, refere-se à construção social e cultural do sexo. Tá? Então, que é aquela ideia que é muito criada na sociedade, os padrões. Tá? Não é criada pela natureza. O ser humano, vivendo em sociedade, é muito complexo. Então, ele tem que criar gêneros e subgêneros para poder justificar determinadas situações, determinadas escolhas e assim por diante. Bom, papéis sociais são comportamentos, tá? Esperados dos indivíduos em determinados status e funções, numa certa sociedade ou num grupo social, de forma que desempenhar papéis é um ser ator social. Então, por exemplo, eu ser homem, eu ser professor é um ator. Já deixei isso, falei isso várias vezes. O William, pessoalmente, não é um professor, é um cara meio quase que introspectivo. Eu sou muito tímido pessoalmente. Eu vou e volto da academia, muitas vezes não falo com ninguém. Algumas pessoas aí da sala já me viram na academia. Eu não sou um cara que fica lá em rodinha, conversando, brincando. Eu chego lá, falo um oi, falo duas palavrinhas, já vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu sou um cara muito objetivo nessa parte, tá? Eu sou bem diferente. Então é um papel, é um ator. Mesma coisa, vamos supor, algumas meninas, os meninos aí. Ah, eu quero fazer direito. Para quem não sabe, quem for fazer direito tem a semana de direito nas faculdades. Você tem que ir lá vestido como advogado desde o primeiro semestre. Aí você vai, como que se veste um advogado? Advogado, uma advogada tem que chegar lá e impor com as roupas. Então você vestir muito bem, roupas bem adequadas, a mulher maquiada, cabelo bem feito, o homem bem alinhado, barba feita, cabelo cortado. Dificilmente vocês vão ver um advogado barbudo, dificilmente vocês vão ver um advogado cabeludo, tá? Porque ele tem que chegar perante o juiz e impor respeito. É a mesma coisa os juízes. Então você tem um ator. Então, por exemplo, você ser um homem, você ser uma mulher, é uma atitude de teatro, é uma teatralidade, porque as pessoas esperam atitudes de você. E você vai lá e para não causar um impacto, muitas vezes, negativo, você vai e desenvolve, né, esses papéis. Né? E muitas vezes você sabe que é uma coisa forçada, né? Garotos, por exemplo, na minha época, né? Hoje em dia, graças a Deus, isso mudou, mas garotos da minha época que chegasse aos 15, 16 anos, não tivesse namorado ainda, ele era azucrinado. Hoje em dia é uma coisa totalmente normal. Você chegar a 15, 16, até 18 anos, você tem namorado ainda, e assim por diante. Então não é uma regra que você é adolescente, você tem que namorar. Bom, assim podemos observar em nossa sociedade que há uma grande expectativa em relação às expressões comportamentais de gênero masculino e feminino, tá? Bom,
Identidade de gênero, né? Homem e mulher é uma coisa mais mental, tá? Tá dentro da nossa mentalidade. Orientação sexual é homo, é hétero, é bi. E biologicamente, macho e fêmea, como falei pra vocês, tá? E nada, claro, gente, assim, um homem ter relação sexual com outro homem, ou uma mulher ter relação sexual com outra mulher, ou homem ter com homem e mulher e vice-versa, perante a natureza isso é considerado normal, tá? Isso não é anormal, isso que eu tô querendo dizer. É, a maioria dos preconceitos sobre diferentes formas de sexualidade, diferente forma de gênero, vem de conceitos religiosos. E a nossa sociedade, ela é muito é, predisposta pela a religião, tá? A gente tem que entender que a religião ainda é uma forma de educação, né? A educação religiosa é uma coisa que está aí, tá? Se a pessoa, tem muitas pessoas que levam isso muito a sério. E o pensamento religioso vai formar um determinado tipo de indivíduo, vai formar um determinado tipo de indivíduo, que é um ser que vai pensar e agir de acordo com o que se espera daquela religião, tá? Então a religião ela vai pré-estabelecer uma educação voltada para os ensinamentos daquela religião e não para a liberdade, tá? O que liberta o indivíduo, o que liberta o cidadão é o conhecimento, todo tipo de conhecimento. Então você pode ser religioso, por exemplo, eu sigo uma religião, eu estou na igreja, voltei esse ano, graças a Deus, e eu não tenho nada contra quem é homossexual. Ah, mas eu sou católico, então o catolicismo proíbe a homossexualidade, eu tenho que perseguir os homossexuais. É isso aí que tá, começa a pensar errado, tá? E eu sei que tem muita gente na igreja que pensa desse jeito, na comunidade mesmo que eu frequento, tem muito, tá? Até foi um dos motivos na minha adolescência eu ter me afastado da comunidade que eu participei durante 20 anos. Agora que eu tô voltando, depois de quase, eu tô com quase, estamos em 2024, uns 15 anos que eu tô afastado da comunidade. Só pra vocês terem uma noção. Agora que eu tô voltando, devagarzinho, minha filha tá indo pra lá também, aí outra história, tá? Não tenho nada contra a educação religiosa. Eu tenho contra, por exemplo, a pessoa que está recebendo essa educação religiosa não ter uma reflexão e uma liberdade de pensamento, tá? E aquela coisa, a religião, ela tem as suas próprias regras. Ela não vai mudar de regra para que o indivíduo se encaixe nela. Né? Então, não é a religião que se encaixa no indivíduo, é o indivíduo que se encaixa numa religião. Tá? Deixar isso bem claro. Então, se você, por motivos pessoais, sabe que não vai se encaixar naquela religiosidade, desculpa, aquela religião não vai mudar por causa de você. A gente vai mudar o pensamento preconceituoso, né? A gente não vai mudar a religiosidade, porque toda religião é formada ali por preceitos, né? Que são milenares, dependendo da religião, e elas não vão mudar assim, ok? Bom, o que é identidade de gênero? É a identificação com os comportamentos, componentes de gênero, ou seja, com o modelo de pessoa masculina ou feminina, que cada indivíduo constrói sobre si mesmo e faz parte da identidade pessoal, tá? Nas relações humanas, né, e na interioridade subjetiva, estabelecemos e construímos identidades de gêneros relacionadas às expressões femininas, masculinas e outras, em concordâncias com orientações sexuais, afetivas e comportamentais, pelas quais nos expressamos mais autenticamente pelas quais nos expressamos mais. Tal identidade, desculpa, segundo especialistas, pode ser classificada como binária, a do indivíduo que se reconhece como homem ou mulher, ou não binária, justamente quando transcende as representações estabelecidas, nas quais são excluídos outros gêneros. Então, aqui, né, pessoal, tirando uma dúvida, acho que alguns têm o que é um ser binário. Ele se identifica com ambos os sexos. O não binário, ele não se identifica nem com um, nem com outro, e ele vai além dessas duas classificações. Ok? Beleza? Até que o unicórnio do gênero, né? Identidade de gênero, expressão de gênero, sexo designado a nascer, atração sexual, atração emocional romântica, tá? Bom, continuando aqui, né? Transgênero é um termo genérico usado para descrever toda a gama de pessoas cuja identidade deixa eu ver aqui o termo. Tipicamente associado ao sexo atribuído no nascimento. Né? Nesse contexto, há determinados grupos mais conservadores que denunciam estar ocorrendo uma disseminação chamada ideologia de gênero. O trans é assim, a pessoa nasceu homem, mas ele não se identifica com o sexo masculino. E na atualidade, devido aos avanços da medicina, você através de várias cirurgias, você literalmente você pode mudar de sexo.
tá? Tem um filme muito bonito, péssimo, assim, horrível, que ele é maravilhoso, tão bonito que ele é, chamado A Pele que Habito. Nossa, quem puder assistir, assiste. Depois você até me lembra aí, alguém, se quiser assistir, eu tento achar o link. Eu não sei qual streaming tá. É um filme do Antônio Bandeiras. Ele é maravilhoso. Ele trata muito essa questão de gênero. A Pele que Habito, tá? Ele é um filme espanhol, assim, ó, o final é surpreendente. Ele vai contar uma história de um trans, né? E como ele passou por aquele trauma. Mas é muito bonito o filme, muito, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Sim, é um dos melhores filmes que eu assisti, nos 5 melhores filmes que eu assisti na minha vida. A Pele que Habito. Acho que ele chegou a estar na Netflix. Não lembro se está no catálogo ainda. Ele é maior de 18 anos, é um filme bem pesado. Não vou mentir para vocês. E o trans é então aquela pessoa que não se identifica com o próprio sexo, quer mudar de sexo. Gente, se a pessoa tem possibilidade, tem dinheiro, quer mudar, deixa a pessoa fazer o que é melhor para ela. A pessoa tem liberdade, né? A nossa Constituição nos assegura direito à liberdade, direito à igualdade, tá? O problema é que, assim, de acordo com conceitos sociais, isso seria uma violação, né, dos direitos humanos, tá? Então, as pessoas criticam muito, não esquecendo que tem algumas áreas do planeta que é até proibido o trans ou a homossexualidade, ok? Bom, e onde são proibidos, eles podem ser presos e podem ser até mortos, tá? Executados, tá? Então, é visto como um crime, tá? Então, nesse contexto, há determinados grupos mais conservadores que denunciam estar ocorrendo uma disseminação da ideologia de gênero, né? Assim, o que que eles estão querendo falar com isso? Aí é uma coisa que já aconteceu algumas vezes, né? É assim, o professor começa a falar, ensinar o aluno sobre esses gêneros, e os pais acham que o professor, a professora está educando o seu filho, a sua filha, a ser homossexual, a ser transexual, né? Só que a gente vê isso em tudo que é lugar. Se eu abrir aqui a Netflix agora, pegar as 10 principais séries mais assistidas na Netflix, falando duas ou três vai ser falando sobre homossexualismo, sobre transgêneros, tá? Então não é eu que estou ensinando, na Netflix tem, na HBO tem, todos os canais tem, menos na Record. A Record faz de conta que isso não existe, né? E aí é complicado, porque ela nega um fato real. Ok? Bom, vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Só não vai dar tempo de fazer chamada.